E olá a você, seja muito bem-vindo ao canal Mundo Milagre. Eu sou a Camila Milagre. Hoje a gente vai fazer uma leitura do livro de texto de Um Curso em Milagres. Vamos juntos? Hoje nós vamos começar o capítulo 11, Deus ou o Ego. Introdução. Ou Deus é insano, ou o ego é insano. Se examinares a evidência dos dois lados de maneira justa, reconhecerás que isso tem que ser verdadeiro. Nem Deus nem o ego propõem um sistema de pensamento parcial. Cada um é internamente consistente, mas ambos são diametralmente opostos em todos os aspectos, de forma que uma fidelidade parcial é impossível. Lembra-te também de que os seus resultados são tão diferentes quanto os seus fundamentos, e que as suas naturezas fundamentalmente irreconciliáveis não podem ser reconciliadas por hesitações entre um e outro. Nada que vive deixa de ter um pai, pois a vida é criação. Olha que interessante esta frase. Nada que vive deixa de ter um pai, pois a vida é criação. É tão interessante, né, para mim que faço constelação, olhar para essa energia, porque realmente, para mim, pelo menos, né, realmente para mim, pelo menos, olhar para esses lugares de onde nós fomos criados também nos dá força para saber que nós também somos capazes de criar. Somos pai e mães de criações. Podem ser filhos, ações, podem ser palavras. Então, nada que vive deixa de ter um pai, pois a vida é criação. Até para as plantas, né, gente? Algumas plantas têm o poder da criação em si mesmas, né? Mas ainda assim, elas são a criação da criação. E quem é a criação delas? De onde elas vieram, né? São sempre as questões filosóficas que comandam o mundo. Então, o texto continua. Nada que vive deixa de ter um pai, pois a vida é criação. Portanto, a tua decisão é sempre uma resposta para a questão: quem é o meu pai? E serás fiel ao pai que escolheres. O ego ou Deus, né? Aqui no caso. No entanto, o que dirias tu a alguém que acreditasse que essa questão realmente envolve um conflito? Se fizeste o ego, como poderia o ego ter feito a ti? O problema da autoridade ainda é a única fonte de conflito, porque o ego foi feito em função do desejo do Filho de Deus de ser pai de si mesmo. O ego, então, nada mais é do que um sistema delusório, no qual tu fizeste o teu próprio pai. Não cometas equívocos a respeito disso. Isso soa insano quando é afirmado com perfeita honestidade. Mas o ego nunca examina o que faz com perfeita honestidade. No entanto, essa é a sua premissa insana, cuidadosamente oculta na escura pedra angular do seu sistema de pensamento. Então, ou o ego que tu fizeste é teu pai, ou todo o seu sistema de pensamento ruirá. Tu fazes através da projeção, mas Deus cria através da extensão. Tu és a pedra angular da criação de Deus, pois o sistema dele de pensamento é luz. Lembra-te dos raios que estão aí sem ser vistos. Quanto mais te aproximas do centro do sistema de pensamento de Deus, tanto mais clara vem a ser a luz. Quanto mais perto chegas do fundamento do sistema de pensamento do ego, mais escuro e obscuro vem a ser o caminho. Entretanto, mesmo a pequena centelha em tua mente é suficiente para iluminá-lo. Traz essa luz contigo sem medo e bravamente segura junto do fundamento do sistema de pensamento do ego. Tens que estar disposto a julgá-lo com perfeita honestidade. Abre a escura pedra angular do terror na qual ele se baseia e traze-a para fora, para a luz. Lá verás que ela se baseava na ausência de significado e que tudo aquilo que te causava medo
baseava-se no nada. Meu irmão, tu és parte de Deus e parte de mim. Quando afinal tiveres olhado para o fundamento do ego sem recuares assustado, terás também olhado para o nosso. Eu venho a ti do nosso Pai para oferecer-te tudo mais uma vez. Não o recuses com o fim de manter escondida uma escura pedra angular, pois a sua proteção não vai salvar-te. Eu te dou a lâmpada e irei contigo. Tu não empreenderás sozinho essa jornada. Eu te conduzirei ao teu verdadeiro Pai, que tem necessidade de ti, assim como eu. Não responderás ao chamado do amor com alegria? E o texto continua na seção 1, as dádivas da paternidade. Tu aprendeste a tua necessidade da cura. Trarias à filiação qualquer coisa, reconhecendo a necessidade da cura para ti mesmo? Pois nisso está o início do retorno ao conhecimento, o fundamento sobre o qual Deus te ajudará a construir novamente o sistema de pensamento que compartilhas com Ele. Nenhuma só pedra que colocares sobre esse sistema deixará de ser abençoada por Deus, pois estarás restaurando a santa morada do seu Filho, onde a vontade dele dispõe que o seu Filho esteja e onde ele está. Qualquer que seja a parte da mente do Filho de Deus, na qual restauras essa realidade, tu a restauras para ti mesmo. Habitas na mente de Deus com teu irmão, pois o próprio Deus não teve vontade de ficar só. Ficar só é estar separado da infinidade. Mas como pode ser assim, se a infinidade não tem fim? Ninguém pode estar além do que não tem limites, porque o que não tem limites tem que estar em toda parte. Não existem princípios nem fins em Deus, cujo universo é Ele próprio. É possível tu te excluires do universo, ou de Deus, que é o teu universo? Então vou repetir essa frase. Não existem princípios nem fins em Deus, cujo universo é Ele próprio. É possível tu te excluires do universo, ou de Deus, que é o universo? Eu e meu Pai somos um contigo, pois és parte de nós. Realmente acreditas que parte de Deus pode estar faltando ou estar perdida para Ele? Se não fosses parte de Deus, a vontade dele não seria unificada. Isso é concebível? É possível que parte da mente de Deus não contenha nada? Se o teu lugar na mente dele não pode ser preenchido por ninguém a não ser tu, e o teu preenchimento desse lugar foi a tua criação, sem ti haveria um lugar vazio na mente de Deus. A extensão não pode ser bloqueada e não tem vácuos. Ela continua para todo sempre, por mais que seja negada. A tua negação da sua realidade pode pará-la no tempo, mas não na eternidade. É por isso que as tuas criações não cessaram de ser estendidas, e é por isso que há tanto esperando pelo teu retorno. Uau, o que é isso para cada um de nós quando você ouve? É por isso que as tuas criações não cessaram de ser estendidas, e é por isso que há tanto esperando pelo teu retorno. O que tanto espera pelo nosso retorno? O que a gente tem criado que é extensível, que pode ser estendido. E o texto continua. A espera só é possível no tempo, mas o tempo não tem significado. Tu, que fizeste o adiamento, podes deixar o tempo para trás simplesmente por reconheceres que nem os princípios e nem os fins foram criados pelo Eterno, que não traçou limites à criação dele ou àqueles que criam como ele. Não conheces isso simplesmente porque tentaste limitar o que ele criou e assim acreditas que toda a criação é limitada. Como então poderias conhecer as tuas criações, tendo negado a infinidade? Uau, mais uma para a gente refletir.
todos os lugares que a gente cria baseado em limitação, porque não sabe que a gente é a extensão da infinidade. Vamos destruir e descriar isso agora. O texto continua: as leis do universo não permitem contradições. O que é válido para Deus é válido para ti. Se acreditas que estás ausente de Deus, acreditarás que Ele está ausente de ti. A infinidade não tem significado sem ti e tu não tens significado sem Deus. Não há fim para Deus e seu Filho, pois nós somos o universo. Deus não é incompleto e Ele não é sem filho. Como ficar só não foi a vontade dele? Ele criou um filho como ele mesmo. Não lhe negue o filho dele, pois a tua recusa em aceitar a paternidade dele negou-te a tua. Vê as criações dele como o filho dele, pois as tuas foram criadas em honra a ele. O universo do amor não para, porque tu não o vês, nem tampouco os teus olhos fechados perderam a capacidade de ver. Olha para a glória da criação dele e aprenderás o que Deus guardou para ti. Deus te deu um lugar na mente dele que é teu para sempre. Entretanto, só podes mantê-lo, dando-o como ele te foi dado. Como poderia estar lá sozinho quando ele te foi dado porque Deus não teve vontade de ficar só? A mente de Deus não pode ser diminuída. Ela só pode ser aumentada, pois tudo que ele criou tem a função de criar. O amor não limita o que ele cria, não é, o amor não limita, e o que ele cria não é limitado. Dar sem limites é a vontade de Deus para ti, porque só isso pode te trazer alegria que é dele e que é vontade de Deus compartilhar contigo. O teu amor é tão sem limites quanto o dele, porque é o dele. Seria possível que qualquer parte de Deus fosse sem o amor dele? E seria possível que qualquer parte do amor dele fosse contida? Deus é a tua herança, porque a única dádiva dele é ele mesmo. Como é possível dares, a não ser como ele dá? Se queres conhecer a dádiva dele para ti, dá então sem limites e sem fim, para aprenderes o quanto ele te deu. A tua capacidade de aceitá-lo depende da tua disponibilidade para dar como ele dá. A tua paternidade e o teu pai são um. A vontade de Deus é criar e a tua vontade é a dele. Como decorrência, portanto, a tua vontade é criar, já que a tua vontade decorre da dele. E sendo uma extensão da vontade dele, a tua tem que ser a mesma. Entretanto, tu não sabes qual é a vontade dele. Perdão, eu me equivoquei aqui. Entretanto, tu não sabes qual é a tua vontade. Isso não é estranho quando reconheces que negar é não saber, entre aspas. Então, voltando. Entretanto, tu não sabes qual é a tua vontade. Isso não é estranho quando reconheces que negar é não saber. A vontade de Deus é que sejas filho dele. Ao negares isso, negas a tua própria vontade e, portanto, não sabes qual ela é. Tens que perguntar qual é a vontade de Deus em todas as coisas, porque é a tua. Vou falar essa frase de novo, porque a gente tem trabalhado nisso nos exercícios. Eu acho tão curioso, né? Como o texto dos exercícios conversam, independentemente de onde a gente está no livro de exercícios, né? A gente hoje já está em lição 76, enquanto eu gravo esse aqui. Eu estou soltando ao mesmo tempo a lição 76 e a gente está falando sobre isso, sobre a vontade de Deus, que é a nossa, e a sua é a dele. A vontade de Deus é a nossa é a dele. Então, quando a gente fala, seja feita a sua vontade, qual parte a gente não está captando, ou qual parte a gente está dando para o ego pensar, como assim a vontade dele? E a minha fica onde? Se a gente soubesse que a nossa é a dele é a nossa, esse conflito existiria. E às vezes é um conflito de palavras, né? Que se torna um conflito energético. Mas o texto diz: entretanto, tu não sabes qual é a tua vontade. Isso não é estranho quando reconheces que negar é não saber.
A vontade de Deus é que sejas filho dele. Ao negares isso, negas a tua própria vontade e, portanto, não sabe qual ela é. Tens que perguntar qual é a vontade de Deus em todas as coisas, porque é a tua. Tu não sabes qual é, mas o Espírito Santo lembra-se dela para ti. Pergunta a ele então qual é a vontade de Deus para ti e ele te dirá qual é a tua. Então aqui o paradoxo do conflito das palavras vem se resumir nesta frase aqui. Pergunta a ele então qual é a vontade de Deus para ti. Pergunta ao Espírito Santo qual é a vontade de Deus para ti e ele te dirá qual é a tua própria, porque a tua própria é a de Deus para ti. Não se pode repetir com frequência demasiada que tu não sabes qual é. Sempre que o Espírito Santo te disser parecer coercivo, é apenas porque não reconheceste a tua vontade. Então, toda vez que parece, né, que o seja feita a sua vontade é uma imposição dele à nossa vontade, é porque a gente não reconheceu a nossa vontade. E o texto continua. A projeção do ego faz parecer que a vontade de Deus está fora de ti e, portanto, não é a tua. Nessa interpretação, parece possível haver conflito entre a vontade de Deus e a tua. Aqui todo o conflito do Pai Nosso que as pessoas têm vai embora, né, gente? Nessa interpretação, parece possível haver conflito entre a vontade de Deus e a tua. Assim pode parecer que Deus te pede algo que não queres dar e, portanto, priva-te do que queres. Seria Deus, que só quer a tua vontade, capaz disso? A tua vontade é a vida dele, que ele te deu. Mesmo no tempo, não podes viver a parte dele. Sono não é morte. O que ele criou pode dormir, mas não pode morrer. A imortalidade é a vontade dele para o filho dele e a vontade do filho dele para si próprio. A vontade do Filho de Deus não pode ser a morte para si mesmo, porque o seu Pai é vida e o seu Filho é como ele. A criação é a tua vontade, porque é a dele. Tu não podes ser feliz a não ser que faças o que é verdadeiramente a tua vontade, e isso não podes mudar, porque é imutável. É imutável pela vontade de Deus e pela tua, pois de outro modo a vontade dele não seria estendida. Tens medo de saber a vontade de Deus, porque acreditas que não é a tua. Essa crença é toda a tua doença e todo o teu medo. Todo sintoma de doença e de medo surge aqui, porque essa é a crença que faz com que queiras não saber. Acreditando nisso, tu te escondes na escuridão, negando que a luz esteja em ti. É pedido a ti que confies no Espírito Santo só porque ele fala por ti. Ele é a voz por Deus, mas não te esqueça nunca de que Deus não teve vontade de ficar só. Ele compartilha a vontade dele contigo, ele não a impõe a ti. Lembra-te sempre de que o que ele dá, ele conserva, de modo que nada do que ele dá pode contradizê-lo. Tu, que compartilhas a vida dele, tens que compartilhá-la para conhecê-la, pois compartilhar é conhecer. Bem-aventurado és tu, que aprendes que ouvir a vontade do teu Pai é conhecer a tua própria, pois a tua vontade é ser como ele, cuja vontade é que assim seja. A vontade de Deus é que o seu Filho seja um e unido a ele em sua unicidade. É por isso que a cura é o princípio do reconhecimento de que a tua vontade é a dele. Uau! Que mais é possível, gente, com essa leitura incrivelmente maravilhosa e todos os lugares que a gente não pede algo porque acha que é impuro, errado, egoísta, incerto, errático, qualquer coisa, qualquer julgamento que a gente tenha de não merecimento, achando que Deus vai julgar o que a gente está pedindo, sendo que Ele estaria disposto a dar qualquer coisa que a gente gostaria de ter, porque a nossa vontade é dele é a nossa. Vamos começar a soltar essa ideia, para que a gente possa começar a pedir algo diferente, algo que já vive em nós e que às vezes a gente não ousa pedir para não ter que receber o que a gente está pedindo.
porque a gente julga o que a gente está pedindo, porque acha que Deus não vai dar, ou porque a gente acha que a gente não merece, ou porque a gente acha que a gente está pedindo alguma coisa, ou isso ou aquilo, blá blá blá. Então, o que mais é possível para o nosso dia hoje com essa leitura? Iniciando o capítulo 11 a todo vapor e com muita grandiosidade, o que mais é possível. Além disso, espero que essa leitura tenha sido uma contribuição para vocês, como foi para mim. E a gente se encontra na nossa próxima leitura. Um forte abraço e até lá!